Oi pessoal, muito bem? Estamos aqui hoje para poder discutir o primeiro programa sobre ética do professor Jorge Melquiades, o problema ético. E o professor abre falando de uma questão que ele já expõe. Todo mundo tem uma noção sobre ética, mas como que essa noção atua dentro do que está ocorrendo atualmente? E daí ele nos traz um problema, através do exemplo que ele trouxe do Estadão em 2011, o caso de um latrocínio, um estudante da USP que foi assassinado friamente, e o seu advogado foi capturado, e seu advogado diz que o seu cliente, o bandido, não iria denunciar, dedurar o seu comparsa porque ele tinha ética. E essa ética decorria, adivinha, da sua profissão de bandido. A declaração, óbvio, ela traz uma série de consequências. E dentro dessa afirmativa, o professor levanta duas questões fundamentais para a reflexão. Então, bandido tem ética? E obter ganhos por meio da ação criminosa é uma profissão? Então, são duas questões assim que já trazem uma série de perspectivas do rumo que ele vai tomar dentro do programa. Porque ao afirmar que o bandido tem ética e que o bandido tem uma profissão, ou seja, de bandido, ele vai nivelar, ele vai equiparar que todas as demais profissões também são igual do bandido. Bandido é uma profissão, então o mecânico é uma profissão, o juiz é uma profissão, o bancário é uma profissão, né? O que leva à seguinte questão: se todas categorias estão no mesmo nível, quer dizer que todo mundo é igual ao bandido. E que, se ele não tem um livre-arbítrio, uma vontade racional, uma decisão consciente, ele é levado pela sua profissão. Só que ele não cria a sua profissão. Essa profissão ela está já determinada dentro do que é instituído no mercado econômico de qualquer país. Então, dentro da sociedade que ele vive, ele já tem isso instituído. Então, não é o indivíduo que decide a sua profissão. Então, já tem aí a questão: o indivíduo é igual ao bandido e o indivíduo tem como profissão instituída, escolhida por outro, não por ele. Sendo assim, essa declaração do advogado torna todo mundo igual profissionalmente. Ou seja, todo mundo no mesmo âmbito da ética. O bandido tem ética e aí todos os demais profissionais são equiparados a ele. Dentro dessa proposta, da declaração do advogado, desse advogado, o que difere apenas, é um detalhe, apenas o que difere é a atividade especializada que cada um vai exercer. Então, a profissão pode ser bancário, pode ser delegado de polícia, pode ser técnico em automação, pode ser o que for. Entretanto, todos são iguais porque todos são éticos dado a sua profissão. E foi nessa equiparação que o advogado fez. E foi dentro dessa afirmativa contundente desse advogado que nessa mesma matéria é chamado, presta informações o presidente da OAB naquela época, 2011. E foi muito interessante de observar a participação dele, a manifestação dele, porque ele declara justamente que a declaração do advogado não
não constrangia, não transgredia o código de ética da OAB. Bandido tem ética e a ética advém da profissão. Isso não constrange a OAB. E a OAB também não tem nada que seja contrário o que esse advogado está declarando, né? Então essa é a declaração, é a posição do presidente da OAB quando ele está lá representando a entidade, né, dos advogados. E num outro momento, nessa mesma matéria, é colocada que aí o presidente, ele agora como pessoa, entendo eu, ele está agora dando a opinião dele. E quando ele manifesta a opinião dele sobre o que aconteceu, o que ele fala? Ele fala que o que ocorreu foi só assim um mau entendimento, uma má definição de conceito, e que ele daria a definição correta. Então, quando ele dá a definição correta, aí ele diz assim que a ética está ligada ao que é justo, ao que é da lei, ao que não agride o próximo, o semelhante, né? Então você observa entre essas duas colocações dele, duas posições antagônicas, porque quando ele está na situação de presidente da OAB, ele está dando a posição da entidade, ele não enquadra advogado. Então, se ele não enquadra advogado, é porque o advogado está correto. Sim. Então, a primeira colocação dele é justamente essa, ele não pune, então ele está correto. Na segunda, ele já fala o quê? Ele fala que é o que é da lei, o que é justo, o que não agride o semelhante. Então, ele tem duas posições antagônicas, ele tem duas posições conflitantes para uma mesma situação. Então, na sequência do programa, né, pela declaração, como você colocou, Sônia, mostrando essa ambiguidade, né, da posição do presidente da OAB, então, pela declaração dele, né, pelo entendimento dele, a gente tem que concluir, né, que é ética a declaração, né, como nós vimos no início do programa, quando o advogado Badan afirmou, né, é ética a declaração que todos os profissionais de qualquer categoria, né, ela é equiparada à atividade do marginal, é equiparada à atividade do bandido. Então, isso daí, pelo entendimento do presidente do OAB, isso daí é uma declaração ética, né? Isso, e nesse momento, inclusive, ele equipara o advogado, né? Ele tá se equiparando justamente com o bandido. Perfeito, né? Perfeito, né? Só que essa declaração, né, ela deve ser repudiada, né? Mas quem deve repudiar essa declaração? Toda pessoa, qualquer um que não exerce atividade criminosa. Deve repudiar, deve se indignar ao fazer essa equiparação, né? Toda pessoa que escolheu, né, por livre consciência, com livre consciência, sua profissão e exerce ela com honestidade, exerce ela com decência, né, exerce ela com integridade, né, toda pessoa deve ficar indignada e deve se colocar numa posição contrária a essa declaração. No entanto, o professor coloca no programa que mais indignado ainda deve ser a pessoa, né, o indivíduo que aprendeu que as opiniões, elas são somente meras expressões de interesses pessoais e de desejos. Então, isso deve causar indignação também nessa pessoa que aprendeu. A opinião, ela você não utiliza a opinião enquanto elemento de definição de uma coisa, um elemento racional de definição de um conceito. Ela somente expressa desejos e interesses pessoais. A essa pessoa que aprendeu isso, ela deve ficar indignada também, né? E o professor ainda esclarece que, olha, como nós vimos, toda a discussão ela foi sob o enfoque das opiniões. O presidente deu a sua opinião, né, sobre as opiniões. Então, o que acontece? Acontece que sob o enfoque das opiniões, a ética, a profissão, ela não foi definida, né? E sob o enfoque de opinião,
qualquer conceito, ele nunca é bem definido. Mas aí que o professor coloca uma situação que é muito grave. Por quê? Porque é justamente as opiniões, são justamente as opiniões que educam e que incentivam as pessoas a agirem conforme os seus desejos. E agindo conforme os seus desejos, elas têm atos lesivos perante a sociedade, né? E daí, na sequência do programa, o contexto todo, o que foi verificado? Que prevaleceu toda uma indefinição sobre o que é profissão e uma indefinição sobre o que é ética, né? Que houve somente opiniões a respeito desses conceitos. Então, como prevaleceu a indefinição, né? Como não há uma definição segura, não há uma definição apropriada de qual conduta correta tomar nas relações sociais, né? Sem essa definição clara, racionalmente construída, mesmo com essas noções, a pessoa se julga muito boa, a pessoa se julga correta, né? Mesmo sem essa direção racional, né, elaborada racionalmente, na precisão conceitual, ela se julga uma pessoa muito boa, ela se julga uma pessoa muito correta, né? Mesmo agindo como marginal, mesmo agindo aí como assassino, né? Mesmo agindo aí como criminoso. Aliás, o que se verifica é que o marginal, o assassino, ele se acha uma pessoa ética, né? Por não ter entregado o comparsa, mesmo sendo um assassino. E o Badan acha o seu cliente uma pessoa ética, mesmo ele agindo como um assassino. Porque é o que a pessoa deseja, né? Ela sente, ela deseja, e é do interesse dela. Então, eu sou ético, eu sou bom. Exatamente, né? Exatamente. Então, até esse ponto do programa, o que nós vimos é que, prevalecendo a indefinição, o que existe na mente das pessoas é a confusão do que é ética. E a partir dessa confusão, o professor retoma essa pergunta inicial que ele fez. Qual que é a finalidade que as pessoas têm ao expressar uma confusão sobre ética? Será que alguém não está se beneficiando dessa confusão? Não existe alguém lucrando, né, com a ideia que é espalhada de uma maneira confusa? Entendendo as consequências de uma indefinição, o professor fala que quem não sabe distinguir, diferenciar muito bem o que é uma atitude de bandido do ponto de vista ético e o que é a atitude de um cidadão de bem, acaba se omitindo. Eu não sei se a pessoa está agindo para o bem ou para o mal de uma determinada sociedade, por exemplo. E nessa situação de omissão, ela se iguala aos comparsas. Então ele levanta justamente a suposição de que a finalidade dessa expressão confusa de ética é justamente para que as pessoas ajam como comparsas. Então quem não busca a definição do conceito, não tem uma clareza e não busca isso, ele acaba contribuindo para quê? Para que toda ação criminosa passe na surdina. E ele não percebe que agiu em favor dos bandidos. Então, por isso que ele propõe para nós a construção dessa definição, para que a gente não se confunda com os bandidos e não acoberte os crimes desses bandidos na ignorância. Então, nessa definição que se busca, o professor até fala que não vai reproduzir o que os pensadores famosos dizem a respeito da definição. Não que ele desvalorize, mas ele releva a importância da razão, para que a pessoa possa concluir e tomar consciência das consequências dos próprios atos, para que ela possa agir de uma maneira efetiva e contundente toda vez que ela se deparar com uma atitude lesiva, seja lá de que nível for para a convivência social. Então, a partir daí, essa proposta que o professor faz é de raciocinarmos sobre o conceito para buscar a definição, seja do conceito ética, que nós vimos a confusão em que ela está envolvida, assim como o conceito profissão.
Então, alerta que ele dá com relação à falta de consciência é também sobre o conceito razão ou raciocínio. Porque, de modo geral, nós também fomos educados não a ter uma noção apenas confusa sobre ética, mas também sobre o que é raciocinar. E não confundir com as opiniões que a gente tem achando que é razão, né? Então, é um convite para pessoas seletas, justamente para que a gente exercite o esforço de uma atenção, de uma disciplina mesmo, para poder realizar esses encadeamentos. Para que serviu essa noção, a expressão dessa noção para o advogado? Estando ele defendendo um bandido, essa noção serviu para ele fazer a defesa do bandido. Independente do que ele fosse afirmar ou não, ele tem um trabalho a fazer, vamos dizer assim, uma atividade que é a de defesa do bandido, e ele usou a noção que ele tinha para defender, independente e nem pensando nas consequências que isso poderia causar. Por outro lado, a gente vê, eu estou tentando colocar para que serve. Aí você vai ver o presidente da OAB, né? Tendo pessoas ficado indignadas, ele tem que dar uma resposta para isso. Ele vai ser cobrado. Então, o que ele coloca? Para que serviu a noção que ele tinha de ética, né? No primeiro momento, ela serve para tirar ele do apuro, que ele estava no meio dos jornalistas e precisava sair desse apuro. Num segundo momento, ela serve para defender um colega de formação, que é um outro advogado. E num terceiro momento, ela vai servir para mostrar que ele sabe o que é ética. Tanto que ele faz uma definição. Então, aquilo que o Miguel colocou dos interesses pessoais, né, é bem interessante você ver que a noção que você tem, seja de qualquer conceito, aqui no caso a gente está falando de ética, ela vai ter uma utilidade para você. O saber tem uma utilidade. Você tem que resolver a situação onde você está. E aí você aplica. Aplica de acordo com o quê? De acordo com os seus interesses. Quando o professor coloca que todos têm uma noção sobre ética, na verdade essa noção ela é baseada em quê? Porque a gente está falando aqui, especificamente ele vai falar no programa, a gente vai ver no decorrer, que talvez o maior problema que se apresenta nesse primeiro programa é justamente a indefinição, a imprecisão dos conceitos. Ética, trabalho, profissão, e a Sandra lembrou bem, razão, raciocinar, né? Então, essa noção que o indivíduo tem, na verdade, é um conhecimento superficial. Ele está muito ligado ao que? Ao interesse pessoal da pessoa, ao desejo da pessoa. E quando você se preocupa em fazer uma definição precisa de um conceito, você abre mão do interesse pessoal, você abre mão do desejo, né? Então o indivíduo ele tem que aplicar aquilo vai ter um valor exato. Depois que ele define ética vai ter um valor exato, independente se ela vai agradar ou desagradar esse ou aquele. Eu gostaria de voltar lá no início, porque o nome do programa é Refletindo sobre a Vida Boa. Sim. Então aí você tem uma proposta. E o subtítulo, vamos colocar assim, é o problema ético. Então a Sandra ela termina colocando que o professor ele faz um convite aos seletos telespectadores e estudiosos para uma aprendizagem, que é a racional. Ou seja, se é para aprender é porque normalmente a gente tem a noção de que aquilo que passa pela nossa cabeça é raciocínio, é pensamento. Não, provavelmente a maior parte é devaneio, é fantasia, não raciocínio. Então ele inicia o programa, o título do programa é O Problema Ético. Então, o subtítulo, por que o problema? Quando você tem um problema, você tem uma dúvida. Você não tem a resposta. Então, a proposta é que vamos juntos, num processo racional, construir uma análise, a partir, nesse programa, de 2 exemplos. Né? Você parte de um fato real, que é a fala do advogado, e a fala do presidente da OAB.
e vamos a partir daí analisar essas falas e as consequências dessas falas. Então, a consequência da fala de um advogado, ela é muito séria, do advogado de defesa. Quando ele coloca, como a Márcia colocou, no mesmo nível, esse bandido é profissão. Se bandido tem ética e a ética do bandido deriva da profissão dele, isso gera consequências. Ou seja, se é a profissão que define a ética do indivíduo, todo profissional está sendo igualado ao bandido. Sim. É algo muito sério. Não é simplesmente uma fala que não gere consequências, no sentido de que ele tem um interesse pessoal em defender. Isso fica claro, o interesse pessoal em defender o cliente. E quando o presidente da OAB coloca que não vê problema nenhum, não foi ferido o código de ética dos advogados, é também uma consequência muito séria. Não só para ele, porque ele está se colocando no mesmo nível de bandido, como para todo profissional advogado e como para todo profissional de uma sociedade. Então, seja ele pedreiro, marceneiro. Questione, pergunte. Você tem ações equivalentes, a sua profissão é equivalente ao de um bandido? Você estupra, você mata, você rouba? Porque se isso for considerado profissão, você não faz especificamente isso porque a sua especialidade é outra, mas então dentro do bem comum, dentro do convívio social, qual é o bem que você faz? Matando ou atendendo um cliente numa agência bancária, por exemplo? Porque você vai ter que fazer comparações do exercício profissional de cada um, para ver a coerência do que ele está colocando. Né? Essa proposta do professor de fazer essa análise, isso é coerente? Isso é racional de você ter consequências tão graves dentro da ação de um bandido e equiparar essa ação lesiva às ações de outros profissionais que produzem, que não maltratam, que não trazem danos para a sociedade? Outra consequência que a gente observa em razão das declarações tanto do presidente como do advogado, quando ele coloca que a ética é derivada da profissão, uma das consequências que a gente tem é o seguinte, que você exime do indivíduo, o indivíduo acaba não tendo vontade racional, ou seja, não tem a capacidade de decidir sobre como agir no seu meio. Então eu vejo que essa consequência é muito séria, porque até quem fala, o advogado está falando, ele está colocando uma consequência para ele. Quer dizer que ele também não tem uma capacidade intelectual, racional de decidir como agir no meio que ele vive. Né? Então eu vejo que você vê que a quantidade de consequências de uma declaração que não se baseia em encadeamento racional, numa definição precisa, é gigantesca a quantidade de consequências que isso gera. E isso fica mais claro ainda se você usar o conceito que foi trazido, né, que as opiniões atendem os interesses particulares. Ora, se elas atendem aos interesses particulares, elas estarão a serviço do quê? A serviço do próprio indivíduo, logo não estarão a serviço da sociedade. Então, elas irão se contradizer automaticamente. Quando você emite uma opinião aqui, outra opinião lá, elas entrarão em choque e mostrarão o quê? A mentira a qual nós somos levados a praticar até de maneira inconsciente. Por quê? Por não estarmos habituados a buscar conceitos claros, né? A buscar uma definição clara. Mas o que educa a gente, né, o professor coloca bem. Ele até deixa bem claro, nossos jovens, nossas crianças e jovens são educadas por opiniões. Por quê? A opinião é fácil, você ter uma opinião. No entanto, se aprofundar num estudo para definir, para precisar um conceito, dá muito trabalho. Tanto que ele encerra a aula convocando para o raciocínio e até faz uma brincadeira. Tem gente que já fala, ufa, tem gente que já arrepiou, ele fala, né? Me parece que é isso que eu quero. Tô fora, tá louco, eu quero mais tomar cerveja. E
essa situação também que eu acho interessante é quando ele fala se a ética deriva da profissão, então nós temos muitas éticas, tantas quantas profissões. Pô, você tem padeiro, você tem coletor de lixo, você tem médico, você tem advogado. Então, cada um tem a sua ética, você vai ter um confronto de éticas aí. Mas esse é apenas um alerta que ele faz e que vai ser melhor explorado nos próximos programas, né? E até como consequência disso que você está falando, que ele até cita isso, se você tem diversas éticas, todo mundo está certo. Exatamente. Ou seja, não existe, não, todo mundo tem a sua ética e está tudo bem. E não existe contradição, inclusive, porque se a profissão é a ética derivada da profissão, eu mudo de profissão, eu mudo de ética. Isso. Mesmo que contraria a ética de outra profissão. Exato. Então não há contradição. E dentro dessa situação, o que a gente tem é que a pessoa não é responsável Isso. pelas consequências, se ela age por mal, se ela age por bem. É o quê? É a profissão. Ela fez porque a profissão determinou. Então fica uma coisa muito interessante, justamente nessa posição de quem se esconde atrás da profissão, por exemplo, em vez de assumir as consequências dos próprios atos. E essa conveniência do que ele traz, que a pessoa não tem o livre-arbítrio, ela não tem a consciência porque escolhem por ela, porque dão opinião por ela, e ela realmente, quando ela se sente desconfortável dentro de uma profissão, ela muda, ela troca, como se fosse uma roupa. Então não existe realmente nenhum compromisso dentro do convívio, da responsabilidade social que ela tem com relação ao outro. Sou eu como se não existe mais ninguém ao redor dela. E a indefinição, ela permite também que você seja omisso, mesmo sendo omisso, você tem a ideia de que você está no caminho correto. Por quê? Porque não importa. Se eu vou para cá, eu tenho essa ética, se eu vou para lá, eu tenho outra ética, se eu sou padeiro, eu tenho uma ética, e assim vai. Então, o que acontece? Você esconde a sua própria situação de saber se você é um sujeito ético. Não tem definição de ética, eu posso achar o que eu quiser, que eu sou muito boa, fantástica, sem analisar os comportamentos, que é exatamente o que é proposto, né? A proposta que vem mais no final é essa. Você aprendendo e definindo o que realmente você vai entender em que ponto você está, qual lado da sociedade que você está. Por isso que ele fala do comparsa ser cúmplice. Ele vai equiparar, então, ao final, se você não se manifesta, se você não se indigna, se você fica realmente omisso a essa situação, você é tão cúmplice quanto aquele comparsa que o bandido, que o criminoso não quis dedurar. Ele coloca no sentido de se não há uma busca pela precisão dos conceitos, se deixa essa confusão existente em função dessas noções que atendem que são opiniões, né? Se não há essa busca por essa definição de conceito, aí sim eu estou sendo comparsa mesmo, porque eu estou ajudando a manter justamente essa confusão em que não se distingue, né? O que é a atividade do bandido e a atividade do cidadão, como a Sandra colocou. O professor coloca bem claro isso no programa, que diante as opiniões que o presidente da OAB manifestou, não serviram de uma posição antagônica àquilo que o advogado colocou, né? Até isso está colocado, então a declaração foi entendida pelo presidente da OAB como sendo uma declaração dessa equiparação, né, de atividade do bandido com atividade, né, de qualquer profissional, como sendo uma atividade, uma declaração ética, né? Então, esse é o ponto, porque no programa o professor coloca que alguns se indignaram, né? Outros se assustaram. Agora a grande maioria, e isso o professor frisa muito bem, a grande maioria ficou alienada do que seja um problema ético. E agora qual é a consequência, que é o tema, qual é a consequência, uma outra consequência dessa grande maioria permanecer alienada do problema ético? É justamente que essa posição corrobora, ratifica essa declaração que foi dada pelo advogado, né? Colocando a multidão, essa grande multidão que permaneceu alienada, como sendo cúmplices de toda essa situação que foi colocada, né? Ele faz um alerta.
essa indefinição, essa imprecisão deve interessar a alguém. A quem interessaria essa imprecisão? Isso daí ele deixou em aberto. A quem interessa manter as pessoas nessa situação alienada? O que será que virá no próximo programa, né, Lê? Aliás, essa situação nos serve de alerta, né? Porque eu não quero continuar sendo alguém cúmplice de bandido, cúmplice de assassino. Por quê? Porque o que fica claro é que as opiniões, assim como foi emitido pelo presidente da OAB, servem para quê? Somente para apaziguar situações, né? E deixar tudo do jeito que está. Eu não preciso assumir uma posição, não preciso assumir um compromisso de ser contra o crime, de ser contra os nossos belos políticos de hoje, né, que roubam e assassinam milhares nos hospitais, enfim, toda essa situação. E só tomando consciência, né, de que eu não tenho uma precisão, conceitos que me guiem e norteiem a minha vida, né, eu vou continuar sendo cúmplice. Sim. E isso eu não quero para mim. O próprio comportamento, ele está baseado em fatos reais, trazendo para a gente o que a pessoa diz e o que ela faz. Né? Então aí está assim, a nascente, né? A prova máxima da contradição, e onde é a contradição, a mentira. Até ele coloca referente ao advogado que o advogado até então não se retratou. Então, isso é uma confirmação de que para ele está tudo bem. O que ele falou é justo, é correto, não tem nenhum problema. Então, essa indefinição não é algo apenas mental. Nós não vemos apenas enquanto uma coisa que passou pela cabeça das pessoas, meio confusas e não gerou consequências. Como a gente sabe que a expressão delas, ela educa, mas passando uma mensagem. A mensagem, por exemplo, que o bandido é ético, gente. Ele é bom de alguma maneira. Ele é fiel. Quer dizer, existe uma nobreza. E que você é igual a ele. E que você é como você. Eu né? mato, eu expulso, eu roubo. Isso. Então, essa situação, a ação, essa indefinição, gera uma ação efetiva, uma realidade de prejuízos. Tanto para aqueles todos que ouviram, e aqueles que não se manifestaram, se mostraram sim a favor daquilo que foi apresentado. A partir daí você tem uma educação para o prejuízo, para aceitar a ação de um assassino como se fosse idêntica à de qualquer profissional. Então essa situação ela é muito séria. Todo mundo então, atendendo ao sentimento momentâneo, porque não quer entrar em conflito, por exemplo, não se manifesta. A partir daí se iguala àqueles que se ocultam desses crimes. Né? E como a Patrícia colocou no começo, né? A gente está falando sobre refletir sobre uma vida boa, né? Como é que vai ter uma vida boa se não sabe para que lado vai, não sabe em que ponto está, quais são suas verdadeiras atitudes, se você realmente é bom ou é mau, como é que você vai ter uma vida boa? Se não raciocinar vai ser bem difícil, né? E ele até coloca que não irá se pautar no que grandes filósofos, grandes gênios da humanidade colocaram, que vai procurar os fundamentos, né, para conseguir conceituar de maneira precisa a ética, e coloca, denuncia, olha, muitas opiniões ou outros escritos não foram trazidos ao jornal, foram o quê? Colocadas apenas alguns que o jornal selecionou. Assim como ideologicamente todos aceitam a profissão que é dada por aqueles que controlam a economia política. Ou seja, ele alerta para se refletir sobre o que se chega a vocês, para você questionar aquilo que chega e não acreditar em tudo que te dão também.